Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Aula passada, nós começamos a falar a respeito das narrativas. A narrativa é um tipo textual do narrar, algo que é intrínseco ao ser humano. Nós narramos a todo momento, narramos as partidas de futebol, narramos as partidas de esporte. Se você sair de casa, for até a esquina e retornar, contar para sua mãe ou para o seu pai como foi, isso já é uma narração, em que você é a personagem e em que você é o narrador. E esses são dois elementos da narrativa: personagem e narrador. Assim como o enredo, o tempo e o espaço. Toda narrativa tem esses 5 elementos, sejam eles explícitos ou não. Na maioria das vezes, o que pode ficar implícito é o tempo e o espaço, mas as personagens, o narrador e o enredo, principalmente, está sempre ali, explícito. A gente sempre pode apontar qual é. Aula passada, vocês começaram a escrever narrativas a partir das manchetes de jornais. Lembram que eu separei 4 manchetes um pouco mais diferentes, um pouco meio bizarras, para que vocês pudessem produzir narrativas a partir delas. Por quê? Porque as narrativas, como eu disse antes, elas podem ser escritas sobre qualquer coisa. Se você tiver uma ideia, se você tiver um impulso, você pode escrever uma narrativa a partir daquilo. E é muito importante observar como nós podemos contar fatos do cotidiano nas nossas narrativas. Hoje, eu trouxe uma narrativa do Carlos Drummond de Andrade, Vó Caiu na Piscina, para que vocês possam acompanhar comigo. Vamos à leitura? Noite na casa da serra. A luz apagou. Entra o garoto. Pai, vó caiu na piscina. Tudo bem, filho. O garoto insiste. Escutou o que eu falei, pai? Escutei. E daí? Tudo bem. Você não vai lá? Não estou com vontade de cair na piscina. Mas ela tá lá. Eu sei, você já me contou. Agora deixe seu pai fumar um cigarrinho descansado. Tá escuro, pai. Assim é até melhor. Eu gosto de fumar no escuro. Daqui a pouco a luz volta. Se não voltar, dá no mesmo. Pede a sua mãe para acender a vela na sala. Eu fico aqui mesmo sossegado. Pai, meu filho, vá dormir. É melhor você deitar logo. Amanhã cedinho a gente volta para o Rio. E você custa muito acordar. Não quero atrasar a descida por sua causa. Vó, tá com uma vela. Pois então, tudo bem. Depois ela acende. Já tá acesa, pai. Se tá acesa, não tem problema. Quando ela sair da piscina, pega a vela e volta direitinho para casa. Não vai errar o caminho. A distância é pequena e você sabe muito bem que sua avó não precisa de guia. Por que você não acredita no que eu digo, pai? Como não acredito, menino? Acredito sim. Você falou que a sua avó caiu na piscina. Eu acreditei e disse, tudo bem. O que é que você queria que eu dissesse? Não, pai, você não acreditou em mim. Ah, você está me enchendo. Vamos acabar com isso. Eu acreditei, viu? Estou dizendo que acreditei. Quantas vezes você quer que eu diga isso? Ou você acha que eu estou dizendo que acreditei, mas estou mentindo? Fique sabendo que seu pai não gosta de mentir. Não te chamei de mentiroso, pai. Não chamou, mas está duvidando de mim. Bem, não vamos discutir por causa de uma bobagem. Sua avó caiu na piscina. E daí? É um direito dela. Não tem nada de extraordinário cair na piscina. Eu só não caio porque eu tô meio resfriado. Ô, pai, cê de morte. O garoto sai desolado. Meu pai não compreende nada mesmo. Daqui a pouco, chega a mãe. Eduardo, você sabe que Dona Maria caiu na piscina? Até você, Fátima, não chega o Nelsinho vir com essa ladainha? Eduardo, está escuro que nem um breu. Sua mãe tropeçou, escorregou e foi parar dentro da piscina. Ouviu? Está com a vela acesa na mão pedindo que tirem ela de lá, Eduardo. Não pode sair sozinha. Está com a roupa encharcada, pesando muito. E se você não for depressa, ela vai ter uma coisa. Ela morre, Eduardo. Como? Por que aquele menino não me disse isso? Ele falou apenas que ela tinha caído na piscina. Não explicou que ela tinha tropeçado, escorregado e caído.
saiu correndo. Nem esperou vela, tropeçou, quase que ele ia parar dentro da piscina junto com a mãe. Ah, mamãe, desculpe, o menino não me disse nada direito. Falou só que a senhora caiu na piscina. Eu pensei que a senhora estava se banhando. Está bem, Eduardo, disse Dona Marieta, safando-se da água pela mão do filho e sempre com a vela que conseguiu manter acesa. Mas de outra vez, vê se presta melhor atenção nos verbos, viu? Nelsinho falou direito. Você é que teve um acesso de burrice, meu filho. Então aqui nós temos essa narrativa em torno do verbo cair, que pode significar cair de pular, de se banhar, e cair de que tropeçou e caiu. Então a gente observa que uma coisa simples, né, uma queda na piscina, pode se tornar uma narrativa um pouco mais longa. Aqui, nessa narrativa, nós temos ela desenrolada mais por meio dos diálogos do que por meio do narrador. Isso também é uma forma de contar a narrativa. Nós vemos poucas inserções do narrador no início, quando o menino sai, e no finalzinho, quando o pai vai acudir a sua mãe, né, no caso a avó do menino. Então nós temos essas poucas inserções do narrador. Nós podemos observar também poucos personagens, porque é uma narrativa curta. Então a gente tem o pai, o Eduardo, o filho, que a gente descobre que é o Nelsinho, a gente tem a avó, que é a Dona Marieta, e a gente tem a mãe, que não tem ali um nome muito definido. Então a gente tem essas 4 personagens. A situação inicial, o pai está lá sentado, talvez lendo o seu jornal, talvez só relaxando, e o filho chega com ímpeto falando que a avó caiu na piscina. Então essa situação, problema, já nos é revelada logo no início da narrativa. Não tem um parágrafo introdutório mostrando quais são as personagens. Vendo, essa narrativa é muito mais dinâmica, é muito mais acelerada, então ela já traz logo a situação, o problema no início. E aqui nessa narrativa cabe a construção do humor ao redor da palavra cair, ao redor dessa confusão do diálogo entre o pai e o filho. E quem soluciona isso é quando a mãe entra em cena e diz que ela tropeçou, escorregou e caiu. Então disse de forma explícita que ela teve um tombo, que ela teve um acidente, não que ela se jogou na piscina. Então o clímax ali é quando o pai sai correndo para ir acudir a sua mãe, né? No caso, a avó do Nelsinho, que ele já estava falando desde o início, que estava caída dentro da piscina com a vela na mão. E no final, nós temos o resgate da avó e o desfecho de toda essa narrativa da avó falando que o neto trouxe a informação correta, sim, mas o pai interpretou de maneira incorreta. Então, nós vemos aqui uma narrativa bem curta a respeito de um fato do cotidiano que pode acontecer, de um fato corriqueiro, assim como as narrativas que vocês produziram através das notícias de jornal, e como essa narrativa, mesmo sendo curta, mesmo sendo sobre um fato corriqueiro, possui os elementos principais do texto narrativo. Então, possui os personagens, possui o narrador, mesmo que ele tenha inserções curtas, ele está ali presente. Ela possui um enredo, então o filho entra, fala com o pai, explica a situação, o pai começa a discutir com o filho, achando que, por não entender a mensagem que o filho está transmitindo, achando que o filho está duvidando dele, de que ele não está acreditando que a avó caiu na piscina, mas que esse cair tem um sentido de que realmente se machucou, e não no sentido de que saltou para mergulhar de livre e espontânea vontade. E aí tem o desenrolar desse diálogo até que o menino sai desolado, porque não está conseguindo acudir a avó e o pai não está entendendo o que ele está querendo dizer. Entra a mãe, diz ali explicitamente que a avó está dentro da piscina, não consegue sair, precisa de ajuda para sair. O pai sai então desesperado para acudir a avó, resgata a avó e a avó defende o seu neto. O enredo, ele é a sequência de acontecimentos. Então, essa lista que eu fiz são o quê? Os pontos do enredo, como ele vai se desenvolvendo, como ele inicia, qual o acontecimento posterior e assim sucessivamente. Além das personagens,
do enredo e do narrador, nós temos também um tempo determinado e um local. O local nos é apresentado no início, na casa da serra, e nós observamos que no desenrolar da história, o pai diz que eles voltarão para o rio no outro dia, então que ele não quer se atrasar, porque o filho demora para acordar, e o tempo apresentado é a noite. Não é um tempo determinado, não é um tempo na noite de Natal, do ano, tal. Não é um tempo determinado, mas é um tempo apresentado à noite. Então, nós vimos nessa pequena narrativa que nós conseguimos identificar os 5 elementos principais: as personagens, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. E é neles que você precisa pensar ao escrever a sua narrativa. Precisa pensar nas personagens, no enredo, no narrador, no tempo e no espaço. Na nossa próxima aula, nós iremos falar um pouquinho melhor a respeito do narrador. Nós temos alguns tipos de narrador e, a depender do narrador escolhido, a sua história vai ter um ponto de vista diferente. Porque quando se narra o que está se observando, você narra com uma quantidade de detalhes. Agora, quando a personagem narra algo que ela está vivendo, talvez essa narrativa seja totalmente diferente. Mas isso nós falaremos no nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam entendendo as nossas aulas e estejam produzindo seus textos de maneira tranquila. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem pela agenda ou pela plataforma. Até a nossa próxima aula.